Aleluia. Amém. Amém, igreja linda. Amém. Pedi só para aumentar um pouquinho. Eu estou com uma missionária. Queria falar uma missionária. Desde ontem, peguei uma gripe também, né? Essa virose. Poderia aceitar, irmãos. Peguei uma virose também. Estava já orando ao Senhor, porque estava com agendamento já marcado para a igreja também, a Maia aqui. E também para aqui. Então ontem eu não estava esperando, mas a minha pastora teve que ir para uma vigília e pediu para eu ministrar. E eu recuperando, eu disse: ah, Jesus, esteja no comando, no controle. Amém, gente? E hoje já ministrei ali, na Maia. Estamos aqui para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Curve a sua cabeça. Antes eu quero me apresentar. Eu sou missionária Uma Missão, sou do estado da Bahia. Eu congrego, sou missionária da igreja Tanque de Bethesda, presidida pela pastora Márcia Santos e pelo pastor Marcos Santos. Aqui em Portugal eu estou na cobertura do pastor Antônio Barbosa e da pastora Sandra Regina, ali em Monte Calvário do Salvador, na graça, cooperando na obra do Senhor. Amém? Onde nós vamos, nós temos que marchar na terra, cooperar na glória do Senhor. Agradeço a oportunidade de estar aqui nessa noite ao nosso querido pastor Renato, a sua linda esposa missionária Valéria, aos irmãos presbíteros da tribuna, todas as irmãs, a nossa querida, linda portuguesa, e a todo esse povo de Deus que está aqui nessa noite. Glória a Deus. Estamos aqui para exaltar e glorificar o nome do Senhor. E a única coisa que nós estamos, o nosso único propósito, adorar o Senhor. Amém? Buscar do Senhor, beber da água da vida. Missões está no coração de Deus. O nosso mestre, o Senhor Jesus, foi o missionário mais lindo da face dessa terra. Amém? Como foi lindo a missão do nosso Senhor Jesus, do nosso Criador poderoso, soberano, 100% homem e 100% Deus. Mas ele passou por todas aquelas dificuldades. Ele passou por amor a mim e por amor a você. E ele derramou sangue, vida, padeceu, foi escarnecido, foi injuriado, caluniado, perseguido, afligido, mas ele perseverou até o fim. E teve uma morte de cruz. E essa morte foi para me dar a vida, o direito à salvação, o direito de entrar no reino. E ele levou sobre si todas as nossas doenças, enfermidades, todos os demônios, todas as maldições, foi lançado naquela cruz, quando ele, de braços abertos, ele disse: Pai, está consumado. Aleluia! E aí o véu se rasgou e nos deu a vitória. E nós somos, igreja, muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! E não importa o problema que você esteja enfrentando, para fazer missões, não é qualquer pessoa que faz missão. Por quê? Porque missões é mexer com o inferno. Missões não é brincadeira. Missões é você ir, levar, ir de anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crê, quem batizar, ele será salvo, ele terá direito. Mas quem não crê, o Senhor nos dá o livre-arbítrio. Mas para eu ir para o campo, amados, eu não posso ir sem uma armadura. Eu não posso ir para a guerra, para a batalha, sem a armadura de Deus. Então nós temos que estar armados. Então fazer missões não é brincadeira. Fazer missões é dentro da sua casa. A missão é feita das mãos dos que contribuem. Se você não pode ir, você é próspero, você tem uma conta abençoada, um salário abençoado. Faça missões ofertando. Faça missões, dê a sua contribuição para a abertura de uma obra, de uma igreja, para o projeto social da sua igreja. Você está sendo missionário de Cristo. Missões é feito dos joelhos que se dobram, daqueles que não podem ofertar, mas você pode dobrar os seus joelhos 10 minutos e orar pelas nações, e orar pelos missionários perseguidos da Indonésia, de toda parte. Você pode dobrar os seus joelhos e clamar por esses pastores, esses missionários que estão lá dependendo da obra de Deus. Amém? Que não tem comida, não tem vestuário, passam privações como os apóstolos, mas querem viver fazendo a obra de Deus. Amém? Missões é com os pés, que no caso é o nosso caso, né? Que a gente vai. Amém? O Senhor nos manda e a gente vai. Hoje eu estou aqui. Amanhã eu posso estar em outro lugar. Amém?
O Senhor separa aqueles que Ele envia, aqueles que Ele quer mandar, mas não é feito só com quem é chamado para ir. Missão é feita por você. Você pode contribuir, você pode orar e você pode ser escolhido também para ir para o campo. De repente Deus tem um chamado de missão para você e você não está despertando para isso. Mas a missão começa pela tua família, dentro da tua casa. É a primeira missão que nós temos: salvar a nossa parentela, salvar o seu filho, o seu marido, o seu irmão, o seu parente. É a primeira missão. Então não precisamos de viajar, precisamos de trabalhar primeiro dentro da nossa casa, amém? Mas primeiro, para eu fazer missão, eu tenho que estar pronta, eu tenho que estar preparada. Eu não posso estar orando pela minha família se eu não tenho para dar. Alguém pode dar o que não tem? Não posso. Eu tenho que dar. Aquele que dá o que não tem, até o que tem será tirado. Então você, para orar, você que tem o seu esposo que não está na presença do Senhor, ou seu filho, ou qualquer área da sua vida, é uma missão. Meu nome é uma missão. E quantas missões eu tenho, Jesus? Amém? A minha maior missão é falar do amor de Deus para as vidas, para as pessoas. É poder orar pelas pessoas que estão algemadas, escravizadas, presas pelos grilhões de Satanás. E através das missões, da oração, alcançar essas vidas para que elas se libertem e se rendem aos pés do Senhor. Amém? Isso é a vida de um missionário. Nós vivemos para o povo, vivemos para servir a Deus. Nós deixamos de orar, às vezes até pela nossa causa. Nós tomamos a causa de vocês. A vida do pastor, a vida da missionária é tomar a causa de vocês. Eles quase nem oram por eles. É por vocês, pela tua casa, pela tua família. Amém? A missão é uma árdua missão que nós temos. Mas no Senhor Jesus, nessa noite, nós somos como um vaso na mão do oleiro. E para que eu possa ser tocado, preenchido, moldado, tratado, eu tenho que obedecer, eu tenho que descer, eu tenho que fazer aquilo que o Senhor requer que eu faça. Amém? Curve a sua cabeça nesse momento, põe a mão no seu coração. Se você puder abraçar a sua Bíblia, abraça a sua Bíblia nesse momento. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram-se as chuvas e o rio transbordou, soprou o vento e enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Mas aquele que ouviu a palavra de Deus e não vê, sobre a areia construiu e sua vida destruiu. Mas a